Oi, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a esse bate-papo. Ele é fruto da contrapartida do projeto Circuito Comemorativo Dia Nacional do Samba em BH, que foi um projeto aprovado no Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Esse bate-papo ele visa falar um pouco sobre a produção, enfatizando sim sobre a produção do samba em BH e em outras regiões também, que eu acho que vai valer para todo mundo aí que estiver em vários locais. Meu nome é Lula Peroni, eu sou produtora cultural de Belo Horizonte, trabalho e tenho a imensa honra de ser parceira dessa mulher maravilhosa que está aqui, que é a Joyce, e a gente vai bater um papo, bater uma bola sobre o que é produção cultural e como que ela se desdobra dentro do samba de BH. Cada cultura aí tem um nicho específico e a gente vê que os artistas estão cada vez mais precisando se profissionalizar. Muitos dos setores, principalmente que a gente vai falar da arte periférica mesmo, sendo hip hop, o funk, o samba, são artistas que estão precisando aí de ajuda mesmo para ter um pouco de organização dos seus materiais, compreender como é que funcionam os processos de pré-produção, de produção, de pós, para que eles possam também alçar novos voos aí nas bandas, nos grupos, nos artistas solos, enfim, chegar no mercado musical muito mais pronto do que hoje a maioria estão. Quando a gente fala de pré-produção, de produção artística, a gente vai falar muito dessa parte muito básica, que é a gente entender como a gente vai se comunicar com a banda, com o artista, como que a gente vai apresentar o show também, né, dentro do festival, dentro do projeto. E aí, algumas informações básicas a gente sente necessidade nessa troca, que é ter uma boa foto de divulgação, saber contar o que é a história do grupo, né? Fazer uma mini bio, uma release, ter um material também de comprovação de quanto tempo eles já estão aí na estrada correndo atrás, que é algo super importante, né? Para eles aprovarem editais, participarem de alguns projetos. E são materiais básicos que eles não têm. E a gente sente essa necessidade dessa profissionalização. Para isso, eu já vou convidar a Joyce para ela se apresentar aqui e para a gente entender um pouco como que ela pensa que isso pode se desenvolver e como que a gente poderia ajudar também para que o samba e para que todas essas outras culturas também consigam, né, esses outros artistas consigam se estabelecer melhor no mercado. Fala aí com a gente, Joyce. Oi, gente, Lola é maravilhosa demais, né? A honra é minha, viu, parceira, minha dupla. Assim, a Lola trouxe um pouco de tudo e é realmente a gente que está na produção. Vou me apresentar, né? Joyce Cordeiro, também sou produtora e gestora cultural aqui em BH. Iniciei, né, assim, a minha trajetória no samba, produzindo samba. Hoje ainda estou, né? Sou produtora da Aline Calisto. Também trabalho com outros projetos também nesse segmento do samba, mas já passei e passo aí por várias vertentes, vários nichos. E em todos eles eu vejo muito essa necessidade de profissionalizar mesmo. E quando a gente fala do samba, do hip hop, do funk, todas essas vertentes que são periféricas, a gente depara com essa dificuldade mesmo de comunicação. Então, você trouxe exatamente tudo, assim. Eu acho que a maior dificuldade hoje o artista tem, né, um artista do samba periférico, de se inscrever num edital, é uma coisa. Às vezes é chamado para um show, para participar de algum festival, e não tem material básico, que é ter um release, foto em alta, ter rider técnico. Então, são várias questões que, todas as vezes que eu preciso, em um projeto, contratar um artista ou um grupo, eu deparo com essa dificuldade, porque não tem, muitas vezes, nem sabe o que é um release, nem sabe o que é um clipe, né, um portfólio. Então, eu acho que esse bate-papo nosso é para trazer um pouco disso, assim, dessa perspectiva do que a gente tem encontrado no mercado mesmo, e como que a gente pode auxiliar esses artistas, assim, nessa questão de se estruturar e profissionalizar da forma mais básica possível, porque, assim, é o mínimo do mínimo, né? Como que você vê, Joyce? Porque a gente entende que assim, o samba tem aquela coisa da ancestralidade, então tem os musicistas, né? Ou quem está ali na frente são pessoas mais velhas, né? Que estão no corre do samba, não só como arte, né? Mas como um modo de vida mesmo. Mas como que você vê que essa galera nova do samba está chegando pensando nisso, sabe? Como que eles
se produzem, como que eles ajudam também os mestres aí que estão lá desde antes a começar a mudar um pouco essa trajetória, né? Para eles também conseguirem ganhar grana com a arte deles, né? Ô, Lolo, é aí que tá, viu? Porque tem uma galera, acho que é normal, sei lá, em todos eles, em que eles não têm produtor. Então, é até de um lugar que a gente está falando em que a maioria deles não tem como ter um produtor. Não significa que o produtor tem que ter um salário, mas também significa que eles não têm como ter essa pessoa que fique por conta, né, de organizar, de fazer toda essa gestão para eles, e não tem recurso financeiro, né? Então, acho que, de início, todos têm esse problema de não ter como ter um produtor, e eu acho que, assim, a galera que está chegando agora tem um pouco mais de informação, mas ainda assim não sabe como organizar. Eu, assim, adoraria ter condição de ter você, de ter vários outros produtores aqui, e a gente fazer isso para a galera. E não é fazer, pegar e montar um clipe, é fazer de dar informação. Tipo isso que a gente está fazendo agora, mas seja de uma forma ampla. Eu estou tendo que fazer agora, a gente está fazendo uma contrapartida de um projeto, mas que existisse. Eu não sei se criar um grupo de estudo, um grupo de formação, enfim, eu sei que você também já deu vários cursos aí na cidade, mas eu acho que é mais isso, eles precisam, de alguma forma, ter mais acesso à informação, né? Então, eu acho também que nós, enquanto produtores, conseguir fazer isso, assim, acho que de coração mesmo, para entender que vai facilitar o nosso trabalho. Então, eu acho que a única forma é que tenha mais acesso a curso, ou que o produtor parceiro que vai ali produzir um show fala, fulano, você precisa, acho que orientar mesmo. Olha, eu estou fazendo aqui, mas você precisa ter isso, isso e isso, tem que ter um release, tem que ter um clipe. Então, para a velha guarda, então, é mais difícil ainda, né? Hoje é muito difícil para pagar, ou você paga por RPA, não tem como emitir nota. Então, a gente vai em várias camadas que a velha guarda continua aquém de acesso aos projetos, aos editais, porque realmente, de fato, não tem como. Recente, eu fui contratar para esse festival, para o circuito, e ele falou comigo assim, dá um Google que você acha o meu nome. Então, lá tem tudo meu. Então, assim, eu fiquei, oi, cara, como é isso? E é uma pessoa da velha guarda, então faz sentido, né? Se em algum lugar, se existe algum espaço aí na nuvem, algum mecanismo de que eu vou ter informação, ele não está errado de mandar eu procurar. Mas não é o caminho certo, né? Não é o caminho correto. Então, eu me coloco nessa responsabilidade de passar mais informação. Então, sempre que eu posso, junto com a minha equipe, igual agora no circuito, nós precisamos ajudar alguns. Então, a gente sempre faz, mas realmente é um lugar de déficit mesmo, assim, para a galera. Eu sinto que, às vezes, tipo, principalmente nessas culturas assim que a gente atravessa muito, né, que é hip hop, samba, funk, a galera não tem esse acesso democrático à informação, né, de como se profissionalizar, de como se inscrever no edital, de como acessar essas rendas e tal. Talvez, né, esses novos integrantes aí que estão emergindo aí dessa cultura, talvez venha deles mesmo, sabe? Essa coisa de eles procurarem para eles assessorar essa galera da velha guarda, né? Que no hip hop a gente também tem a velha guarda do hip hop também, que também passa por isso, né? E aí é de entender mesmo que existe um caminho e que não é tão complexo. Acho que existe uma visão também complexa, né, do que é produção, né? A gente fala, você tem que saber enviar não sei o que, a pessoa já toma um pânico desesperador, mas não é, tem uma boa foto, às vezes tem alguém, se você conhece um fotógrafo, né, fazer uma troca de favores ali para tirar uma boa foto, sabe? Às vezes, já que você tem dificuldade de escrever, de procurar alguém, pedir ajuda, talvez contar a história do grupo, a sua trajetória num áudio, a pessoa conseguir, né, transformar isso num texto e tal. Procurar sempre, acho que rede de apoio é sempre a melhor coisa, né? Mas eu acho que ainda
nesse lugar aí da velha guarda, eu acho que ainda tem um outro lugar dentro do samba, aí você vai poder falar mais, que é deles ainda fazerem muito só por amor. E aí eles não têm tanta essa preocupação e tal, porque eles acham legal ganhar o cachê, mas não tem essa coisa efetiva da valorização, até porque o mercado nunca valorizou eles como eles poderiam ter sido valorizados, e aí eles se sentem meio que peixe fora d'água, e aí falam, ah, faço por amor, porque eu gosto, não precisa, mas não, precisa sim, você tem que receber, você tem que tal. E aí, como que você vê isso no meio do samba, sabe? Você acha que é realmente muito recorrente? Por ser algo tão cultural, tão da comunidade, a galera tem esse rolê, tipo assim, de fazer só por amor, de às vezes não colocar ali que precisa mesmo estar profissional para eles conseguirem alcançar novos lugares. Como que você vê isso, assim? Então, eu acho que mudou um pouco, sabe? Tem sim essa galera que ainda faz por amor, mas do pouco que eu circulo, né, com essa galera, existe hoje uma reivindicação de participar mesmo, de estar nos festivais, de acessar mais edital, e aí é sempre, ai, mas fulano sempre consegue aprovar, eu nunca consegui, por quê? Então, é por isso que eu venho sempre nessa fala de que eles precisam se profissionalizar, mas porque hoje, ainda assim, tem a galera que faz por amor, eles não vão deixar de fazer, mas, de certa forma, é, é, eles, eles estão percebendo a necessidade e de ter mais visibilidade, de participar de editais e tudo. Então, esse discurso mudou um pouco, não muito na prática, porque eles vão continuar fazendo, é, mas aí sempre vai ter essa reclamação, né, de que não está participando. Então, eu acho que é difícil, eu fico sempre pensando, porque eu também comecei no samba, assim, pensando no amor, sabe? E, e eu acho que eu tenho mesmo a dificuldade de tentar entender como que eu posso ajudar essa turma, como que a gente pode fazer. Porque tem sim essa questão do amor, né, de romantizar ali a produção do samba, né, o fazer o samba, porque a gente não está falando de produção, a gente está falando do fazer. A gente está falando de executar o samba, né? Então, isso é por amor mesmo. Mas existe várias outras coisas até eles chegarem ali para fazer a roda de samba. Porque realmente a Uhum. roda é a celebração, né? Mas aí como que a gente faz com o antes? E eu sempre vejo a necessidade de ter um produtor, um papel de um agente transformador daquilo ali, de uma forma que vai fazer com que eles tenham mais acesso, mais visibilidade, que vai tocar mais e que vai acessar outros lugares. Né? Então, tem sim, mas eu acho que já mudou um pouco, pelo menos a perspectiva, sabe, Uhum. deles com relação a isso. Isso é massa, né? Talvez a produção do samba agora seja focar em formar esses novos produtores aí que vão meio que pegar a galera pela mão e alçar ele para os lugares aí, porque isso é uma coisa que não adianta, assim, né? A gente pode ajudar, pegando no Google, fazendo uma release uma vez ou outra, mas isso não vai suprir a necessidade, né? Que vai vir Uhum, depois, vai suprir aquela momentânea. Mas sim. talvez essa galera nova aí que está vindo assumir esse papel também de organizar, de protagonizar também, para que essa galera chegue nos lugares. Que eu acho que isso é a melhor coisa, assim. Mas a gente fala muito de pré-produção, como que você vê no dia? Tipo assim, tá, ajudou a executar a pré-produção ali, mas como que é a produção do samba no dia do evento? Como que ainda é meio bagunçado, ainda precisa desse produtor mais ainda efetivo para ajudar ali no momento da passagem de som, depois, ou não, ou lá no momento é mais eles meio que se organizam. Como que você vê também no dia, né? Que a gente falou muito da pré, dos materiais, mas como que é a produção do dia também? É uma outra questão, assim, acho que falar que é confuso é um pouco complicado, mas acontece de uma forma orgânica, vamos dizer assim. Continuo achando, eu não sei se é por causa da minha experiência, eu sempre acho que é importante ter, por quê? Que aí a gente vem com questões. Cumprir horário, muitas vezes não tem o rider, não sabe, então chega na hora lá, quem vai fazer o som,
que se vira para saber quais são os equipamentos, o que precisa microfonar, o que não precisa, quantas vias precisa. Então, por isso que uma pré bem feita, né, a gente consegue ter um pouco mais de excelência na execução. Isso a gente está trazendo por assim, num formato mais festival, mais show, porque as rodas de samba acontecem organicamente, em qualquer lugar, juntou a galera, com microfone, sem microfone, e está todo mundo tocando e está maravilhoso. Né? Então, estou dizendo, nesse lugar de alçar outros lugares, eu acho que ainda precisa ter alguém ali para que cumpra esse horário de passagem de som, para que tenha uma recepção de excelência na entrada, porque para mim contam todo. Né? Então, se vai quem é equipe, quem não é, se tem cantor, quem é cantor, quem é cantor. Então, assim, inclusive para esses agentes, essas pessoas, saberem, sabe, assim, se sentirem pertencentes àquele lugar, serem Total. identificados como artista. Ah, roda de samba ali, não. São artistas, são instrumentistas, são cantores, são intérpretes, compositores. Então, eu acho que no dia ainda se faz muito necessário para isso, para além da organização, porque também o músico não chegar lá e ficar vou passar meu som, não, organizado. Então, X hora é a passagem de som, então vai chegar a percussão, vai chegar a harmonia, depois chega o cantor, e assim se dá da melhor forma possível, para que eles não chegam tão exauridos, porque a minha sensação é que a gente chega desgastado já para a hora do evento, a hora do show, porque é muita coisa que não foi amarrada. Né? E se tem uma pré-produção, se tem uma produção, uma coisa mais alinhada, criar um cronograma. De desse eu brinquei, eu falei, para que eu crio o cronograma se o músico não cumpre o horário? Se ninguém cumpre o horário, nem o fornecedor cumpre o horário chegando. Então, assim, ainda tem esses entraves, né? Esses gaps, mas ainda assim é mais organizado. Ainda assim as coisas ficam melhores, pelo menos na minha concepção, assim, no que eu entendo para eu conseguir entregar um evento, sabe? Então, que eu preciso passar por todo esse processo para que no dia nem seja todo mundo assim tentando apagar incêndio, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho, e quando eu também não tinha todas as informações, quando eu comecei muito tempo atrás, era disso, assim, chegava naquele desespero. Eu ainda tem dias que tem evento que eu chego nesse desespero, fiz cronograma, fiz tudo, e ainda assim chego muito atropelada, porque às vezes não foi de fato tão organizadinho, sabe? Então, por isso que eu acho que ainda precisa. E a galera precisa conseguir, e tudo bem, o artista não tem como ter um produtor, mas ele pode ter informação e ele pode conseguir fazer isso, ele Sim. pode conseguir fazer a produção do evento. Isso é tranquilo, né? Desde que consiga decupar todas essas informações, compartilhar as informações com todo mundo, que todo mundo esteja falando a mesma língua, sabendo os mesmos horários, tendo domínio de todas as informações, as coisas vão acontecer. De forma orgânica? Não tanto, porque teve um direcionamento. Então, eu acho que o que falta é esse direcionamento. E isso impacta até em como eles se sentem valorizados também, né? Porque Exatamente. aí a produção do evento ali, que está meio por fora também, que é só do dia, não trata eles da devida forma que devem ser tratados, ou eles também não sentem, ou o pessoal do som, né, tá meio aflito ali porque não está sabendo muito o que é e tal, e aí às vezes ocasiona uma grosseria ou outra, e isso também impacta em como eles se sentem valorizados ali na hora do tratamento, na passagem de som, e vai virando uma bola de neve, né? Exatamente. Eu acho importante a gente pensar muito nisso, porque às vezes as pessoas se sentem só cobradas, né? A gente está falando, né, pessoal, mas eu tenho que fazer isso. Mas é porque isso, no final das contas, é muito impactante mesmo no resultado final, né? Do show, de como eles se sentem. Você falou que a roda de samba é muito fluida, e ela é de fato, né? Porque aí um que tá lá, que foi assistir, que é amigo do outro, entra para tocar, e aí não tem muito esse rolê, né? Mas quando a gente está falando de uma profissionalização, de alçar eventos maiores, realmente é necessário, né? Não tem como fugir, por mais que faça por amor, mas eu sempre fico brincando que eu faço por amor, mas os meus boletos estão lá me esperando em casa.
E, Exatamente. e aí não dá para eles também ficarem nesse lugar, né? Eu acho que é muito bonita a cultura em si, do que eles vivem no dia a dia, como isso é reproduzido no dia a dia deles também, porque vira uma família, né? Tipo, Sim. e é muito foda isso, mas e aí, como é que isso vai também valorizar com que eles sigam sendo artistas foda e crescendo também, sabe? Não, exatamente. E aí eu até trago para você que eu falo que mudou um pouco, porque hoje a gente vê em BH alguns coletivos, e a maioria que eu tenho observado são de mulheres sambistas. Então, eu vejo que cada vez elas estão criando um coletivo aqui, um coletivo ali, e elas se ajudam. Então, assim, eu tenho entendido que está começando a girar essa roda aí. A gente não está aqui para inventar, ela já existe, mas que Uhum. as meninas têm muitas sambistas, assim, uma galera que tem se organizado, né? Eu também faço parte da coordenação de um evento que é o Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, que ele acontece em vários países, em vários estados e cidades do mundo. E, e aí a gente tem batido muito nessa tecla de se organizar, sabe? E aí, a partir disso, já existiam alguns, mas eu acho que esse agora acho que é o quinto ano, ou sexto, não, se não me engano, e que a gente consegue perceber essa mudança. Eu falo de coletivos femininos porque são os que eu tenho observado mais, que têm se organizado, e aí, se elas estão participando de festivais, estão participando de editais da cidade, estão propondo editais, propondo ações, então, assim, que eu tenho achado muito massa. Tem grupos também de samba, que aí, roda de samba, que são os bem conhecidos aqui em BH, que também já são mais organizados, mas eu entendo que essa organização se deu porque eles começaram a ser chamados para festivais. Então, tem esses dois lados. Então, reclama que não está, que não é chamado, que nunca passa, porque também, se você vai olhar, não tem o material suficiente. Mas aí, em contrapartida, alguns conseguiram sacar isso, né? Alguns já me procuraram também. E aí, como é que faz? Pedir ajuda, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição. Não tenho esse tempo assim, tão disponível, mas à medida que eu puder, eu estou à disposição para ajudar, para orientar, sabe? De como montar. Não sou expert também, mas o básico eu consigo ajudar, né? Então, acho que tem esse paralelo de que tem mudado, sim. Eu tenho visto algumas pessoas, mas no geral, e se eu for chamar muito picado, quem não participou de coletivo nenhum, quem está na velha guarda, então, que a gente também aqui no circuito tentou fazer isso, fizemos, né, uma sequência de lives aí com vários artistas, então, na hora de pagar, eu tive muito problema, né, contratar, não, então tem que ser RPA, eu não tenho PIS, eu não tenho isso, então, assim, aí começa a entrar num lugar que fica, inclusive, difícil eu propor novamente um projeto em que em algumas pessoas estejam, porque ainda falta essa organização, mas realmente tem muitos artistas que já estão assim, bem organizados, ou minimamente. Uma coisa que eu vejo também, não sei se você concorda também, Joyce, é que às vezes uma pessoa quer fazer tudo, sabe? E aí ela fica frustrada porque às vezes ela não consegue. Porque, por exemplo, eu sou musicista de uma banda, e aí eu sou mais organizado, tenho essa mais proatividade de organizar, então vou assumir o papel de produtor. Aí assumi o papel de produtor, estou tentando entender as coisas, aí quero escrever edital também. Aí escrever edital também, aí começa a não passar nos editais, aí começa a ficar frustrado. Acho que entender também qual papel que a gente está, né? Porque, por exemplo, escrever edital, eu, Lola, eu já assumi que eu não sou, eu até escrevo, mas não sou expert no rolê, então prefiro não me comprometer. Então vou procurar alguém que manja muito, que já tem experiência, para escrever para mim e eu pagar, ou ela escreve, aí o projeto sendo aprovado, a gente conversa, ou fazer uma troca ali, um escambo, né? Falou, escreve para mim que eu faço isso para você, enfim. E às vezes esse querer fazer várias coisas também impacta nessa frustração, né? De não vou fazer muito difícil, não quero mexer mais com isso. E você vê isso, tipo, no samba também, da galera ficando frustrada? Muito, 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 muito.
Porque é isso, como a gente falou, eles não têm produtor. Então, peraí, já consegui me organizar minimamente, vamos escrever. Cara, eu também, Joyce, não tenho expertise, já entendi, já fiz algumas vezes, mas eu não consigo. Então, assim, ou eu vou produzir, fazer a gestão, a coordenação do projeto, ou eu vou escrever. Então, assim, eu não consigo me colocar em vários lugares desse projeto. Então, eu posso fazer essa coordenação geral, posso fazer a produção executiva, posso ser assistente, mas isso não é comigo. Então, durante um tempo eu tentei, mas não tenho essa expertise mesmo. Mas tem uma galera que é isso, o artista, ele é o seu próprio produtor, ele é o gestor da sua carreira. E eu acho muito massa quando o artista detém a sua carreira, que ele consegue cuidar da sua carreira e ele sabe dizer o que vale e o que não vale, o que dá certo e o que não dá certo. Mas isso também é muito delicado, porque aí ele atropela todos os processos, né? Uhum. Aí vai chegar um ponto que ele, beleza, até escreveu, mas ele não vai conseguir fazer a gestão, ele não vai conseguir fazer a produção, que no final das contas, no final de tudo, ele tem que ser o artista que vai estar ali para executar, para cantar, para fazer a entrega. E aí, muitas vezes, não dá certo. Então, assim, então, às vezes, se é uma artista, sei lá, uma cantora, que aí ela tem uma banda que é independente, tudo leva o nome dela, talvez seja mais fácil, né? Mas quando é um coletivo, é bem difícil uma pessoa fazer toda essa entrega e no final cantar e depois não falar, nossa, sério, não era para ser assim. Então sempre tem, já deparei com muita situação assim. Eu acho que é muito de saber pegar as qualidades de quem está ali com você, sabe? E de entender como que isso vai funcionar, porque às vezes as pessoas até são aprovadas, né, em alguns editais mais simples, né, que não exigem tantas coisas, né, que realmente editais exigem muitas coisas. Mas aí, se a pessoa também não tem essa experiência, ela quer, mas também não procura muito saber, aí tem problemas financeiros depois, que a gente tem que prestar conta, né, do dinheiro, às vezes a prestação de conta não está legal, aí tem problema. Então, é muito importante mesmo a galera entender esses processos todos, entender até onde que dá conta de ir, até onde que tem que vir alguém para dar um suporte, sabe? Acho que fica meio melindroso esse caminho, aí ou a pessoa joga, chuta o balde, ai, não quero mais. E aí acaba deixando tudo meio que. Como é que eu vou falar? Todo mundo fica meio que preso no mesmo lugar, né? E pessoas, artistas aí, coletivos que eram para estar já em vários locais, viajando aí, acaba ficando. E também tudo bem se a pessoa quiser ficar aqui, né? Tipo, quero fazer meu grupo de samba, mas eu quero ficar aqui. Não quero viajar, é um rolê só nosso, tocar aqui na região mesmo. E aí, beleza, mas se tem como propósito ir para fora, né? Ir além e tal, é preciso entender. Eu tenho visto, você comentou dos grupos de mulheres, assim, os coletivos femininos, e realmente, né, tem surgido muitos grupos femininos do samba, assim, essas sambistas novas aí da nova geração que estão Sim. muito organizadas, né? E você sente que isso é mais feminino, mais masculino? Como que é? Está equilibrado? Os Não, sambistas também estão, mas as mulheres estão eu avançando, acho vamos que as dizer. mulheres estão dominando aí o mercado mesmo, assim, sabe? É, e aí, só voltando quando você disse que aí tem problema com prestação de conta e tudo, realmente, aí não barra na primeira, não consegue resolver e nunca mais consegue se inscrever em edital porque ficou na dívida. Isso é foda, porque realmente acontece. Mas, assim, de fato, as mulheres estão dominando. Os coletivos, assim, tem grupos grandes, igual eu falei, que tem homens, né, que são liderados por homens, mas que tem mulher, que é misto. Mas os coletivos femininos, assim, festivais da prefeitura, você vê em aprovação em editais, tanto estadual quanto municipal. Sempre tem uma lá gravando disco, propondo festival, propondo encontro, propondo algo que seja nesse métier aí do samba, é, é, com esse diálogo feminino. Então, assim, tem acontecido muitos, né? Então, eu acho que a mulherada está se organizando melhor, está se ajudando, vamos dizer assim, né? Estão seguindo. Pelo menos quando eu vejo novos coletivos, eu entendo que isso é
para uma vir e puxar a outra, né? Porque sempre tem uma que já gravou disco, já teve projeto aprovado, então tem uma geração que está chegando agora. Então, eu acho que isso tem acontecido demais, demais. E talvez, né, agora a gente propor essa ideia mesmo de quem está aí na vanguarda aí dos projetos de samba começar a colocar umas palestrinhas, uns cursos, umas conversas para começar a democratizar esse acesso também, né? Porque a gente está falando às vezes que a pessoa não sabe, ou não procura, mas às vezes ela simplesmente não consegue acessar também, né? Sim, eu vou começar a chamar, falar o nome das amigas produtoras e falar, amigas, vamos. Eu já tive essa conversa com algumas, nesse sentido de que precisam se organizar. Sempre que a gente está produzindo algum evento e fala, meu Deus, até hoje essa pessoa não tem um material, a gente precisa fazer um curso, a gente precisa trocar ideia com essa pessoa. Então, vou começar. Então, já vou deixar aqui amigas que vão nos assistir, nos escutar, vou te convidar, Lola. Vamos tentar propor algo do tipo da gente disseminar essa informação mesmo, ajudar a galera e fazer formação para novos produtores, sabe? Nem que seja quem que tem essa expertise dentro do coletivo, que pode ser dar conta aí de produzir, de organizar. Então, identificar também quem são esses agentes dentro desses coletivos, dentro dessas rodas, dentro desses grupos, dentro desses nichos, para que a gente fale, ó, vem cá, fulano, vamos bater um papo aqui. Assim, 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 ajudar, né? Porque não que a gente, igual eu falar, a gente não está inventando a roda, a gente não está querendo impor nada, só mostrar como o mercado tem funcionado, né? Como que funciona e o minimamente o que a gente precisa, né? Um grupo precisa para se vender, né? Para se promover, para se conseguir se inscrever num edital, para conseguir se inscrever num chamamento, né? Porque a cidade está efervescente, gente, tem muita coisa acontecendo. Você olha para todo lado, acho que depois dessa pandemia, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá até difícil de acompanhar tudo, mas eu acho que é isso, assim, eu me disponho e convido, né, você e as minhas parceiras aí de trabalho, para que a gente converse mais sobre isso e pense juntas mesmo uma forma de ajudar essa galera, porque eu conheço vários coletivos que ainda precisam se formalizar, vários artistas precisam se formalizar. Você conhece cada uma de nós, conseguir passar informação para um, a gente vai ter lá na frente, quando a gente estiver à frente de algum festival, falar, poxa, eu conheço fulano, não é possível. Então, assim, a gente vai ter como falar, nossa, que maravilha, deu certo, sabe? Que massa que essa galera conseguiu minimamente ter um portfólio, um produto, consegue se apresentar, consegue dizer quando que começou aquele coletivo, consegue dizer quanto tempo de show, o que, que eles já fizeram, por onde eles passaram, porque tem muito artista massa que já participou com artistas foda, que já estão aí numa outra ascensão, e eles não conseguem documentar isso, eles não têm isso minimamente escrito ou registrado, nem que seja um print, ninguém usa mais fazer portfólio de jornal impresso, porque não sai coisa de jornal impresso mais, mas é isso, ter assim, nem que seja um print daquele site que saiu, de um Instagram, de uma rede social, e hoje a gente tem as redes sociais que ajudam muito nisso, porque a informação está aí o tempo todo, né? Ela está pulverizada, assim, de uma forma até demais acelerada, mas que ainda assim a galera não consegue captar. Então, o meu apelo, o meu convite, o meu chamado é para isso, assim, porque é muito triste quando a gente está num festival e vê que a pessoa não conseguiu se apresentar, não conseguiu dizer, né? Eu já fiz curadoria de festival em que eu abro a proposta e tipo assim, tá, mas o que que é? O que que ele está propondo? Ele vai lançar um disco? Ou ele vai fazer um show? Ou é uma, sabe? Então, é muito frustrante também. Então, nesse lugar de curadoria, me deixou ainda mais é, triste de entender a realidade da galera que não consegue apresentar uma proposta, né? Mas não é porque não existe a proposta, é porque não tem os mecanismos, não sabe, não tem informação de como ele precisa fazer. Total. Eu também estou super à disposição aí, aceito demais o convite, porque
Eu fico pensando muito mesmo em quantos artistas estão aí invisíveis no mercado, porque não tem acesso básico à informação, assim. Não é porque eles não querem, né? Muitas vezes. A maioria das vezes nem é porque eles não querem, é porque Uhum. realmente não sabe como acessar, ou às vezes fica constrangida, né? De tipo, se colocar nessa situação também de não saber, que já rola um julgamento de uma vez que eu já sou artista há tanto tempo, seria minha obrigação saber isso. E aí, não, a gente está super aí à disposição. Acho que é isso, criar novos caminhos aí, e que essa nova galera que está chegando também, que vem uma nova galera que está disposta a produzir, né? Não só ser músico, né? A produzir Exato, também, exato. porque precisa. A gente tem muito produtor, mas está pulverizado. Eu acho que precisam de produtores mais centralizados, assim, em vários nichos, sabe? Sim, sim. Não, eu acho, inclusive, a galera nova da produção. é, Gente, bora produzir mesmo. Bora botar a mão na massa, sabe? Porque ser produtor de rede social é fácil. Vou contar para vocês que é fácil. Agora, ficar do início ao fim do projeto, né? Que seja uma roda de samba, você está do início ao fim, entender tudo. Porque, assim, de fato, um produtor, ele sabe tudo que vai acontecer naquele evento. Se é ele que está fazendo aquela coordenação, gestão. Então, assim, chegar no dia, tirar fotinho e postar que eu sou produtor daquele evento, não dá. E isso também é ajudar os artistas, os agentes que você está trazendo. Tô chamando a galera periférica para tocar no meu evento. Tá bom, vou pagar um cachê legal. Ok, mas o que mais? A gente também é agente transformador, nós, produtores. Total. Somos agentes transformadores. Então, assim, eu acho que faz parte da nossa função ajudar, orientar, organizar, sabe? Então, é também um chamado. Bora produzir mesmo, gente? Botar a mão na massa? Não dá para ficar de como é que chama, gente? Quem que é da... Blogueiro! Só os blogueiros, os Produção blogueirinhos. blogueira. Tem os raios e os Nutella, gente. Exatamente. Mas é Uhum. isso, que bom, Lolinha, falar com você. Muito obrigada. Foi ótimo, bom demais bater esse papo. Eu confesso que toda vez que alguém fala do samba, me lembra muito do hip hop, porque é essa mesma experiência. E é isso, a galera tem que se profissionalizar e deixar de fazer só por amor, que tem que ser por amor e por dinheiro, sim. Sim, E porque não só porque a gente é capitalista, nem nada disso, é porque merece mesmo, sabe? Poxa, é muitos anos aí se colocando, muitas horas, muita responsa, muita coisa para depois no final não ser reconhecido, ninguém merece. Todo mundo merece ser exatamente. valorizado aí. Valeu demais, Joyce, pelo convite. Então, ó, vou deixar você encerrar sobre o que é esse samba para você maravilhoso e como que a produção no samba te deixou mais maravilhosa do que você já é. E obrigada demais, gente. Espero que vocês colhem aí com a Joyce, comigo também estou à disposição para a gente melhorar essa cena. Então, falar do samba para mim é um pouco mexe, né? O amor realmente existe, assim. É, E eu amo o meu trabalho, e eu aprendi a amar o meu trabalho no samba, produzindo samba. Então, aí eu fiquei emocionada. Então, eu acho que o samba é vida, o samba é amor, ele é cultura, ele é arte, ele é transformação. Então, falar sobre isso e querer que todos façam de uma forma melhor é o que me move, assim, é o que eu ainda estou na produção. Embora vários momentos não queira, mas não é só escutar, falar que gosta de escutar samba, não, gente. É viver o samba, sabe? E eu, assim, vivi o samba, eu nasci vivendo samba, e esse amor meu veio nisso, sabe? De querer fazer diferente. Então é isso. Então, o samba é amor demais. Então é Obrigada, isso, viu? Obrigada a todo gente. mundo. Obrigada, Lola, equipe do Circuito, a Ayala, a Aline, que propôs esse projeto.
todos os artistas que passaram pelo Samba de Verão. Isso também é para vocês se organizarem melhor e saibam que pode contar comigo. É isso, ó. Um beijo. Vida longa ao samba. Me dá. Beijo, gente. Beijo.